E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Toro Investidor. Quem fala com você aqui é Igor. Neste vídeo, a gente vai continuar falando aí sobre os impostos das ações na Bolsa de Valores, tá? É uma continuação aí do primeiro vídeo, mas aqui a gente vai aprofundar um pouco mais. Vou trazer aí um exemplo, né, de como fazer esse cálculo do imposto de renda aí das ações, tá bom? Então vamos lá. No primeiro vídeo a gente viu, né, que existem basicamente dois tipos de operações aí na bolsa de valores, que é as operações de day trade, que a compra e a venda da ação ocorrem no mesmo dia. Nesse caso, caso você obtenha lucro nesse tipo de operação, aí você tem que recolher 20% de imposto sobre o lucro. E o segundo tipo aí de operação é o swing trade, né? O swing trade, que é a compra e a venda ali da ação ocorreu em dias diferentes. Então, nesse caso aí, caso você obtenha lucro nesse tipo de operação, o imposto que você terá que recolher será de 15% sobre o lucro. Mas nesse caso aqui de operações de swing trade, tem uma isenção. Caso o valor da sua venda seja menor do que R$ 20.000 no mês, aí você fica isento, ou seja, não precisa pagar aí esse imposto de 15%. Só se o valor da sua venda no mês for maior do que R$ 20.000, tá bom? Então, passando aí para o próximo slide, antes de falar, pegar propriamente aí o nosso exemplo, né? Tem alguns custos, algumas deduções que a gente pode fazer, né? Ali nesse cálculo, tá? Algumas reduções ali dos impostos, né? A primeira redução que a gente pode fazer são ali dos custos operacionais, por exemplo, corretagem e emolumentos, né? Caso a sua corretora ou seu banco cobre ali corretagem, a maioria hoje não cobra, mas caso eles te cobrem aí, né? Aí você pode fazer essa redução. A outra dedução que a gente pode fazer é do imposto de renda retido na fonte, que é o chamado ali de dedo duro, ou seja, cada operação que você fizer na bolsa de valores, o governo ele vai cobrar uma pequena alíquota ali de imposto de renda que vai ser retido ali na fonte, né? Para que ele saiba que você realizou uma operação de venda na bolsa, tá? Então isso aí é chamado dedo duro. Por exemplo, para operações de swing trade, esse dedo duro aí, essa alíquota será de 0,005%. E para operações de day trade será de 1%. Então no cálculo que a gente vai fazer logo mais, a gente vai fazer a redução aí desses valores, tá bom? E tem aqui também os prejuízos de meses ou anos anteriores. Caso você tenha tido ali um prejuízo na venda de ações em meses ou até anos anteriores, você pode descontar esse prejuízo em futuras operações que você obter lucro, tá bom? Então a gente vai também dar mais para frente aí pegar mais exemplos disso aqui, se aprofundar mais, tá bom? Então vamos lá. Vamos ter aqui que ter alguns cuidados antes de fazer essas reduções, né? Então, o primeiro cuidado, o investidor só poderá compensar resultados obtidos, o investidor só poderá compensar, né, resultados obtidos em operações iguais, ou seja, day trade com day trade, swing trade com swing trade, pois possuem alíquotas diferentes, ou seja, né, se você fez ali uma operação de day trade e obteve prejuízo, para você abater esse prejuízo tem que ser em outra operação de day trade. Assim também de swing trade, que a compra e a venda ocorrem em dias diferentes, né? Se você obteve prejuízo em uma operação, para que você possa compensar esse prejuízo, tem que ser em outra operação de swing trade, né? Porque elas têm que ser iguais. Lembra que lá no primeiro slide, a alíquota para day trade, né? Quem faz a operação e obtém ali lucro, é de 20% que ele tem que recolher de imposto. Já para swing trade, é de 15%, né? Quando ele está ali obrigado, né? A fazer o pagamento, tá? Então tem ali também alíquotas diferentes. O segundo cuidado, né?
Os prejuízos com BDRs e ETFs, por exemplo, também podem ser utilizados para bater os lucros nas vendas de ações. Contudo, as operações devem ser iguais, como aqui no passo 1, né? Deve ser day trade com day trade, swing trade com swing trade, né? E mais para frente a gente vai falar aí, né? Em próximos vídeos sobre BDRs e ETFs, mas aí caso queira também pode compensar, né? Essas perdas de ETFs e BDRs com as ações, tá bom? Então vamos lá. E o terceiro cuidado é para utilizar prejuízos de anos anteriores. O investidor deverá informar com exatidão tais operações na declaração de ajuste anual de imposto de renda. Ou seja, vamos supor que no ano passado eu tive prejuízo em uma operação de venda ali de ações, né? Para que eu possa descontar esse prejuízo nesse ano agora, né? Em uma operação que eu obtive lucro, eu teria que ter declarado no ano passado, né? Esse prejuízo. Então, na declaração do imposto de renda, eu teria que informar lá, né? O prejuízo, tá? Ter cadastrado lá o valor da venda e quanto tive de prejuízo, para que a Receita ela fique ciente que eu tive prejuízo e que eu posso compensar, né? Futuramente, em meses ou anos futuros, tá bom? E agora, enfim, a gente vai aí para o nosso exemplo. Então, aqui eu vou dar um exemplo, né? De swing trade, quando a compra e a venda ocorrem em dias diferentes, né? Compra por preço único, ou seja, eu vou comprar uma quantidade de ações em um dia e vou vender aquela mesma quantidade de ações em um dia futuro, tá? Então a gente vai dar aqui o exemplo. Por exemplo, então eu comprei, ocorreu ali a compra, né? De 1.000 ações da empresa ABCD3 ao custo de R$50. Então, cada ação custou aí R$50. Então, 50 vezes 1.000 vai dar, totalizando aí um valor de R$50.000. Mais despesas necessárias incorridas na operação, como taxa de negociação e registro. Por exemplo, ocorreu ali a corretagem, né? No valor de R$ 6,25. Então, nesse caso aqui eu paguei os 50 mil, mas teve aí, por exemplo, a corretagem, um valor a mais, que foi de R$ 6,25. Então, aqui a gente vai somar, né? 50 mil mais esses R$ 6,25 deu aqui o valor total, né? Ou custo de aquisição total foi de R$ 50.006,25. Tá? Esse é o valor total que eu paguei pelas 1.000 ações. E vamos supor que futuramente, em um dia futuro, né? Em outro dia, ocorreu ali a venda dessas 1.000 ações da empresa ABCD3 pelo valor unitário de R$ 55, ou seja, cada ação custou, eu vendi ali por R$ 55. Então, 55 vezes 1.000 deu um valor total aí da venda de R$ 55.000, menos despesas necessárias incorridas na operação, que são as taxas de negociação e registro, por exemplo, novamente a corretagem, né? Então, eu vendi por 55 mil, mas agora eu vou ter que diminuir o valor da corretagem, né? Vamos supor que nessa operação de venda teve o valor de corretagem de R$ 7,87. Então, o cálculo fica 55 mil menos R$ 7,87. Então, eu recebi aí o valor líquido da venda, né? É o valor que eu recebi, descontando já essa taxa aí de corretagem, né? De R$ 54.992,13. Isso aqui é o valor que eu recebi, né? Já descontando ali a taxa, né, de corretagem, tá? Então, vamos lá, né? Passando aí para o próximo slide, passo 3, né? A gente terminou aqui no passo 2 e agora a gente vai aqui para o passo 3. Então, vamos fazer aí o cálculo, né, do imposto de renda sobre ganhos líquidos na alienação de ações. Quando fala que a alienação é na venda de ações, né? Então, é o cálculo aí do imposto da venda de ações. Então, vamos lá, como é que faz esse cálculo, né? O valor de alienação das ações, lembra que a alienação é a venda, ou seja, o valor de venda das ações. E qual foi o valor aqui da venda? É esse segundo aqui, o valor que a gente vendeu.
que deu o valor líquido lá, né, de R$ 54.992,13, menos o valor de custo de aquisição, ou seja, menos o valor que eu comprei, que foi o primeiro lá, né, que deu o valor, o custo de aquisição foi R$ 50.006,25. Esse foi o valor aí de aquisição. Então a gente vai fazer esse cálculo, né? O valor que eu vendi, que é R$ 54.992,13, menos R$ 50.006,25. Fazendo esse cálculo aí, deu um lucro total de R$ 4.985,88. Agora a gente vai pegar esse lucro de 4.985,88 e vamos multiplicar pela alíquota, que é pelo imposto, que é 15%, né? Observe que nesse caso aqui também, pessoal, a gente está dando um exemplo, né? Que a venda é maior do que 20 mil, né? Então lembra que vendendo maior do que 20, vendendo ali, né, as ações com preço maior do que 20 mil reais, aí já está obrigado aí a pagar a alíquota, né? Então 54 mil é maior do que 20 mil reais. Então aqui a gente teria que recolher esse imposto de 15%. Então a gente vai pegar aqui o lucro, né? R$ 4.985,88, multiplicado por 15%, que é a alíquota para swing trade, né? E aí vai dar esse valor aqui de imposto, que é R$ 747,88. Esse aqui seria o valor do imposto a recolher. Aí vamos passar aqui para o próximo slide, né? Porque aqui a gente ainda pode fazer uma redução, né? Que é aí do dedo duro. Então vamos aqui no passo 4, né? Então esse aqui é o valor, né, da alíquota, né, do imposto, que é R$ 747,88. Então vamos lá. Por fim a gente vai fazer aqui a retenção, né, do IR retido na fonte, que é o dedo duro. Lembra que o dedo duro para swing trade é 0,005% do valor da venda. Então, qual é o valor da venda? É esse segundo aqui, o valor que a gente vendeu, o valor líquido, né, que a gente vendeu, que deu R$ 54.992,13. Esse é o valor da venda. Então, vamos pegar esse valor da venda e multiplicar. Aqui eu botei um menos, né, nessa conta aqui, mas é multiplicação. Então, pega aqui R$ 54.992,13, multiplicado por 0,005%. Fazendo essa multiplicação, vai dar o valor de R$ 2,75. Esse aqui é o valor do dedo duro. Ou seja, a gente vai agora diminuir esses R$ 2,75 do valor aqui do imposto, né? Que é R$ 747,88. Fazendo essa redução, vai dar aí o valor total, aqui no passo 5, né, de imposto de renda a pagar, de R$ 745,13. Então, esse aqui seria o valor aí do imposto de renda que você teria que recolher nessa operação, nesse exemplo, tá bom? E aí, vamos falar agora um pouco sobre compensando perdas, né? Para tentar aprofundar aí um pouco mais. Vamos dar aqui um exemplo simples, né? Vamos supor que o investidor ele obteve R$ 3.000 de lucro em uma operação, né? E depois ele teve 1.500 de prejuízo em outra operação, né? Então, se ele teve 3.000 de lucro em uma operação ali dentro do mesmo mês, né? Lembrando que aqui a gente vai considerar o mesmo mês, tá? Nesse exemplo. E ele obteve ali depois 1.500 de prejuízo, né? Fazendo aqui já o cálculo, ele já teria um lucro aí, né? De 1.500, né? Porque 3.000 do lucro que ele teve, depois ele teve um prejuízo de 1.500. Então, ele está tendo até então um lucro aí de 1.500. Vamos lá. Além disso, o investidor registrou uma perda de R$ 1.000 no mês passado. Ou seja, no mês passado, ele teve ali mais R$ 1.000 de prejuízo, né? Então, ao apurar o resultado no mês, o investidor terá um lucro de R$ 500 para tributar. Sim,
Se nesse mês ele teve 3 mil de lucro, mas depois teve um prejuízo ali no mesmo mês, né, de 1.500, então ele estava tendo um lucro nesse mês aqui de 1.500, né? Mas no mês passado ele teve um prejuízo de 1.000, né? Então, tirando os R$ 1.000 do mês passado, nesse mês aqui, para tributar, ele teria o que? Ficou 500 de lucro, né? Para que ele pudesse ali tributar, ou seja, ele já fez aí os descontos, né? Do prejuízo que ele teve no mês, né? Nesse mês, que foi de 1.500. E também ele reduziu os R$ 1.000 do mês passado, né? Então ficou ali R$ 500, né? De lucro, né? E dentro desses R$ 500 aqui de lucro, que ele teria ali que fazer a redução ali do imposto de renda, caso o valor total ali das vendas dele for maior do que R$ 20.000, considerando a swing trade, né? Se essas operações que ele fez aqui foi de day trade, lembra como no primeiro vídeo, operações com day trade não tem ali a isenção, tá? Dos R$ 20.000. Então vamos lá, algumas informações importantes, né? Antes de a gente finalizar, tem aqui algumas informações muito importantes, tá bom? Então vamos lá, caso tenha prejuízo na venda de ações de uma empresa, poderá compensar o prejuízo no lucro da venda de ações de outra empresa, desde que na mesma categoria de operação. Exemplo, swing trade com swing trade, day trade com day trade. Por exemplo, vamos supor que eu operei ali, né, na Vale, comprei ações da Vale e vendi essas ações da Vale com prejuízo. Eu posso compensar esse prejuízo que tive na Vale, por exemplo, na venda de ação de outra empresa. Vamos supor que eu comprei e vendi ali ações da Petrobras e obtive lucro. Nesse caso aí eu posso compensar, né, a perda que eu tive lá nas ações da Vale, nesse lucro que eu obtive aí na Petrobras, tá bom? Então você pode compensar ali essas perdas em empresas diferentes, desde que seja ali com ações, tá? Seja com ações e lembrando que tem que ser da mesma categoria de operação, né? Swing trade com swing trade e day trade com day trade, tá bom? Tem que se atentar a isso aí porque tem alíquotas aí diferentes também. E segundo, né? Segunda informação, prejuízos com ações não podem ser compensadas com lucros de outros ativos, como fundos de investimento imobiliário, que são os FIIs, ou criptoativos. Cada ativo tem sua própria regra de compensação. Então, né, aqui eu botei até uma recomendação, né, que é melhor você compensar ação com ação, ETF com ETF, BDR com BDR, ou seja, se você teve ali um prejuízo com ações, você só pode compensar esse prejuízo com ações, tá? Não pode compensar ali, por exemplo, com fundos imobiliários, com criptomoedas, aí porque aí já serão outras regras, né? Outros tipos de investimentos, tá bom? E terceiro, informação aí importante, né? A compensação de prejuízos não tem data de validade, desde que você declare anualmente todos os seus prejuízos na ficha de renda variável do seu imposto de renda. A Receita Federal precisa ter o histórico para reconhecer seu direito à compensação em anos futuros. É o que eu falei aí mais cedo, né? Para que você possa compensar perdas de anos anteriores, né? Você tem que ter declarado essa perda no imposto de renda. Se você não declarar, não tiver declarado essas perdas nos anos anteriores, aí não tem como fazer, você não tem como fazer aí essa redução, porque o governo ele não vai estar ciente, né, que você teve aí prejuízo nos anos anteriores. Por isso é importante você declarar o imposto de renda, né, todo ano, né, mesmo que você não seja obrigado a declarar, é bom fazer aí essa declaração, tá bom? E vamos lá, mais algumas aqui informações antes de finalizar.
Caso sua corretora ou banco não cobre corretagem, né, basta só fazer ali a redução, né, do imposto de renda retido na fonte, que é o dedo duro. No caso aí para swing trade é 0,005% e para day trade é 1%, né? É 1%. Na maioria aí das corretoras e bancos, eles não cobram, mas se a sua cobrar, aí você pode fazer o desconto ali da corretagem, tá bom? Tratamento ali dos proventos, né? As ações, assim como os fundos imobiliários, elas também pagam ali dividendos, né? E juros sobre o capital próprio, né? Então, vamos ver nesse caso aqui um imposto, né? Para esses tipos aí de receitas, né? Que o investidor ele ganha. Para os dividendos, né? Que é o que? Quando a empresa ali, ela repassa, né? Os lucros, né? Ali para os seus investidores, aí é chamado ali de dividendos. Então vamos lá. Os dividendos pagos pelas companhias, né, aos detentores de ações, que são no caso os investidores, não são sujeitos a imposto de renda, né? Então atualmente os dividendos eles não têm ali, não estão sujeitos ali a imposto de renda, tá bom? Assim também, vamos lá, os juros sobre o capital, né? Os juros sobre o capital, que também são pagos ali pelas ações aos acionistas, né? Então, os juros pagos aos acionistas pelas companhias, né? Sofrem a incidência do imposto de renda na fonte, a alíquota de 15%. Ou seja, esse imposto de renda aqui ele já é retido na fonte. Você não precisa calcular quando a ação, né, a empresa, ela te paga ali juros sobre o capital próprio, você já vai receber do seu banco ou da sua corretora já descontado com essa alíquota. Por isso que é imposto de renda aí na fonte, ou seja, retido na fonte, né? Você não precisa fazer o cálculo, você já recebe já esse valor ali descontado, tá bom? E passando, né, para a gente finalizar as considerações finais, né? Primeiro, para day trade será usado o mesmo cálculo, só que aplicando a alíquota de imposto de renda aqui de 20%. E o IR, o imposto de renda retido na fonte, que é o dedo duro, será de 1%, né? Porque a gente deu, o exemplo que a gente deu foi com swing trade, né? E lá a alíquota é 15% e o imposto de renda retido na fonte, que é o dedo duro, é 0,005%, né? Para day trade será o mesmo cálculo, só que aplicando ali a alíquota de imposto de renda de 20% e o dedo duro ali, o desconto do dedo duro será de 1%, tá? É o mesmo cálculo, só muda aí essas alíquotas. E 2, o próprio investidor deverá realizar o cálculo, né, e recolhimento do imposto de renda e gerar o documento de arrecadação de receitas federais, que é chamado DARF, né? Ou seja, se você ficou obrigado a fazer o pagamento, né, obtendo lucro e ficou obrigado ali de fazer o pagamento, você deve fazer esse cálculo e gerar esse documento, que é como se fosse um boleto, né? Para fazer aí o pagamento. O DARF você consegue gerar no site da Receita Federal. A gente vai fazer aí um vídeo, né? Depois desses vídeos aí de impostos, como gerar ali o DARF, tá? Lá no site, né, da Receita Federal, usando a plataforma Sicalc, tá bom? Então, aí você vai gerar o DARF, que é tipo um boleto, né? Para fazer aí esse pagamento, tá bom? Do seu imposto. E lembrando, né, pessoal, que caso para swing trade, ali como tem a isenção, né, de 20 mil reais, caso você venda ali menos de R$ 1.000, não precisa gerar aí a DARF, tá bom? Então vamos lá, para a gente finalizar, né? 3, o investidor terá prazo para pagamento até o último dia útil do mês subsequente ao da venda das ações, ou seja, vamos parar aqui um pouco, né? Ou seja,
Vamos supor que eu estou agora no mês de outubro, né? E eu fiz operações ali na Bolsa de Valores e obtive lucro e fiquei obrigado a fazer o pagamento da DARF, né? Fazer esse cálculo, gerar DARF e fazer ali o pagamento. Então eu terei até o último dia útil do mês subsequente, ou seja, do mês que vem. O mês que vem seria, no caso, novembro, né? Então teria até o último dia útil de novembro, lembrando que dia útil é de segunda a sexta, sem contar sábado e domingo e feriados, né? Então você tem até o último dia útil do mês subsequente. Nesse caso aí eu teria até o último dia útil de novembro, né? Que seria o mês que vem, para fazer aí esse pagamento da DARF, né? E na DARF, né? No documento que você vai gerar, né? Você vai incluir lá o código de arrecadação, que é 6015. Isso aqui a gente vai falar em vídeos aí futuros, tá bom? E por fim, para a gente terminar aí de vez, né? Tem aqui também outra informação que é muito importante, né? Em relação a recolhimento atrasado. Para investidores que não recolheram, né? Que não fizeram ali o cálculo, né? E não recolheram ali o imposto, né? Através da DARF 6015, o imposto devido até o último dia do mês subsequente, né? Ou seja, quem não fez ali a arrecadação, estava obrigado e não fez a arrecadação, né? É necessário incluir a multa de mora, que é de 0,33% ao dia, limitando a 20%, sobre o imposto devido, mais Selic acumulada a partir do mês seguinte ao vencimento do imposto. Então, a Receita Federal disponibiliza um sistema para esse cálculo lá no site deles, né? Então, por exemplo, se você ficou aí, estava obrigado e não fez o pagamento ali da DARF, né? Pode ocorrer aí, né? Como a gente viu aqui, que são multa de mora, né? De 0,33 ao dia, né? Limitando ali a 20% do imposto devido, mais aí a Selic acumulada, né? A partir do mês subsequente, ou seja, passou do mês ali, né? Que você tinha para fazer o pagamento, o mês subsequente, né? Do mês seguinte, já começa a cobrar ali por dia, né? 0,33%, né? Limitando ali a 20%, né? Mais ali a Selic. Então tem aí esses custos que você teria que pagar mais caso você não pague aí o imposto, né? Fique devendo aí o imposto, não pague, né? Fique obrigado. Então você pode ter aí esses problemas, tá bom? Por isso é sempre bom saber dessas regras, né? E ficar em dia aí com a Receita Federal, com o leão. E por fim é isso, pessoal. É um vídeo que ficou um pouco grande, né? No próximo vídeo aí eu vou trazer um outro exemplo, né? Que é quando a gente compra ações, uma quantidade em dias diferentes, né? Quantidades diferentes em dias diferentes. E a gente vende também quantidades diferentes de ações. Por exemplo, comprou 1000 ações em um dia. No outro, passou uns dias, eu comprei mais 500 ações, né? E passou mais alguns dias, eu vendi uma quantidade, por exemplo, de 700 ações. Não vendi tudo, né? Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Aí é um pouquinho diferente, porque tem ali um cálculo do preço médio das ações, tá bom? Mas também explicando vai ficar bem mais fácil, tá? É um vídeo bem menor do que esse aqui é bem mais completo, o outro só vou trazer só o exemplo mesmo, né? Para vocês entenderem também, né? O máximo possível aí das ações, né? E perder o medo aí também de investir, né? De investir o seu dinheiro, fazer o seu dinheiro trabalhar para você, tá bom? Então, infelizmente, tem esses impostos, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like aí para ajudar, tá? Espero que tenha ficado
É claro. Se não ficou, você volta, né? O que não ficou aí claro, vou deixar indicado embaixo, né? Cada tema, né? Indicado aí embaixo para você estar voltando o vídeo no que não entendeu. E valeu!